violência, atentados aos direitos humanos e civis e uma série de outras violências vão ser debatidas no Café e Prosa de hoje. O nosso convidado é um guerreiro nessa área e é por isso que ele já foi, e me parece que continua sendo, ameaçado de morte. É um prazer tê-lo aqui, William Santos, no Café e Prosa. Prazer é nosso e obrigado por este convite. Sim. William, como é que você faz um balanço da situação dos direitos humanos e dos direitos civis em Minas Gerais? Olha, primeiro que as últimas manifestações do ano passado e mesmo desse ano já trouxeram algum quadro e de um relatório preliminar sobre as questões da violência, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil. As manifestações que antecederam a Copa do Mundo, mesmo as que se mantêm, elas trazem, inclusive, o que contido recentemente, essa semana, no relatório da Anistia Internacional, né, as violências que são perpetradas pelo Estado, através das polícias militares, inclusive aqui de Belo Horizonte, do Estado de Minas Gerais, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro e outras capitais. Sim. E o que é possível fazer, você como presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas Gerais, uma entidade importante, e uma Comissão de Direitos Humanos que tem uma trajetória muito forte, muito bonita. Aliás, eu tive a honra de integrar a Comissão de Direitos Humanos da OAB e também a Comissão de Direitos Humanos da Igreja Católica durante o regime militar. Enfrentamos até bombas, Dona Helena Greco, eu e outras pessoas, e integro também orgulhosamente a Comissão de Direitos Humanos da OAB hoje sob a sua presidência. Como é que é possível presidir uma entidade como essa com tranquilidade ou, por exemplo, até hoje há ameaça de mortes, por exemplo, ao presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas Gerais? Olha, Peninha, primeiro que é uma comissão que tem diversos outros companheiros e companheiras distribuídos nesse estado todo. São mais de 80 membros, né? E 80 pessoas que têm uma trajetória já e uma militância há muito tempo nessa área, que acompanha principalmente as questões urbanas, né? Questões indígenas, com relação à questão dos negros. Então é uma diversidade. Eu soube até que, por exemplo, estiveram, ou talvez estejam ainda na periferia de Belo Horizonte, muitos haitianos que vieram praticamente procurar uma vida mais tranquila no Brasil e que a Comissão de Direitos Humanos, através de você, esteve dialogando com eles. Estivemos junto com um setor da Igreja Católica que eu acompanho, né? São aproximadamente 6 mil haitianos na Grande Belo Horizonte. 6 mil? E hoje, por surpresa nossa, nós fomos recepcionados num hotel recém-inaugurado em Belo Horizonte com um haitiano. Sei. Eu perguntei ele qual um a sua origem. Funcionário haitiano? Haitiano, né? Então são mais ou menos 6 mil em Belo Horizonte, né, em situação regular ou não. Isso prova, inclusive, que o Estado precisa ter políticas para essas pessoas também, para os estrangeiros que vêm aqui. Até porque o Brasil tem essa trajetória de acolher os estrangeiros que teve aqui. Foi isso no início do século, né, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e que ajudaram e ajudam a construir a nossa nação. Eu acho que isso é importante. E não pode ser diferente com os haitianos, que é uma nação, inclusive, que todos sabem, né, sofreu e sofre ainda com as arguras das intempéries, né, com as questões internas, da miséria, e que o Brasil tem lá dentro, né, do Haiti, por exemplo, via Nações Unidas, representando as Nações Unidas num papel muito importante. Não à toa que a maioria decidiu vir para o Brasil e, inclusive, se encontram na Grande Belo Horizonte mais de 6 mil haitianos. Agora, o que nos preocupa é que alguns são vítimas, né? Vítimas de trabalhos forçados, né? De análogos à escravidão, são explorados. Em São Paulo também, isso veio, né? Teve uma conferência no mês passado, uma conferência nacional sobre esse tema. Nós pudemos acompanhar esse material que foi nos enviado e isso nos preocupa, porque isso não é a trajetória do Brasil. Simplesmente trazer essas pessoas para cá e deixar essas pessoas à margem da sociedade. Elas se integram, né, à nação brasileira, à formação do nosso povo. Sempre foi assim. Sim, olha, a informação que eu tenho já não é de hoje, já tem
muitos e muitos meses é que, infelizmente, para o mundo globalizado, é um mundo de economia, de cultura, de esportes e também de direitos humanos ou de ataque aos direitos humanos globalizados, é que, infelizmente, a atuação da ONU, já de tempos para cá, tem sido muito frágil como um todo, e inclusive nessa área, até porque os Estados Unidos tomaram, parece que definitivamente, a ONU e indicaram um secretário-geral, que é uma espécie de presidente da ONU, que é da Coreia do Sul. Então a ONU hoje anda muito quieta, muito à distância das grandes questões, inclusive que envolvem os direitos humanos e a liberdade de expressão no mundo. Como é que você vê isso? Olha, primeiro que é difícil a gente separar a politização disso, né? Sim. A hegemonia americana sobre isso, econômica, inclusive influência política sobre as Nações Unidas, ela é evidente. Sim. A indicação, por exemplo, do dirigente, ela partiu, né, desse dirigente atual da ONU, Sim. por posição dos Estados Unidos e os aliados dos Estados Unidos. Uhum. Agora é interessante que também a ONU produz algumas coisas que são interessantes, né, que servem de parâmetro para o mundo. Por exemplo, a resolução dela de combate, que foi não tão recente assim, mas que muitos países aderiram, que foi a questão, quando se fala, a questão da tortura, né? Eu acho que ela é muito importante, que exige dos países membros uma postura muito mais radical com relação a esse tema, né? E que exige políticas públicas dos Estados membros. E no Brasil não é diferente. Eu acho que a erradicação, né, dos meios e todas as formas de tortura, e aqui o Estado de Minas Gerais ficou devendo há muito tempo isso, né? Uhum. Só recentemente, numa lei na Assembleia Legislativa, que foi inserido isso e foi sancionada, mesmo assim, numa lei que não tinha nada a ver com o tema, mas por pressão, né, dos movimentos sociais, que fez com que o governo assim o fizesse. Sim, mas a gente acha, governo do Estado, a gente acha que ainda é uma situação muito tímida, né, com relação a isso, até porque eu acho que os próprios aparelhos da segurança pública, né, os meios, eles têm que ser mais instrumentalizados para poder traduzir e discutir esse tema, que é um tema que é muito caro à humanidade, sempre foi. Muitas pessoas, William, muitos dirigentes sindicais, dirigentes de várias entidades da sociedade civil, têm me dito já há algum tempo que a atuação do Estado, no caso, o Estado de Minas Gerais, nessa área de direitos humanos e direitos civis, tem sido muito tímida. Eu queria a sua opinião e queria que você nos dissesse por que isso. Olha, primeiro que a gente tem muitos conhecidos e conhecidas que tratam dessa temática dentro do Estado. E aqui vai nosso respeito a eles, né? Mas achamos que a política de direitos humanos não pode ser de uma, duas ou três pessoas, tem que ser uma política de Estado. Sim. E se é uma política de Estado, ela tem que atingir todos os setores. Não é só simplesmente criar uma subsecretaria para a pessoa estar lá, para fazer isso e aquilo, né? É claro que nós não vamos falar aqui também de tudo, que tudo não presta, que não se faz nada. Eu acho que pelo contrário, dentro de um processo, né, de crescimento, a gente tem hoje, inclusive dentro das academias de polícia militar, um curso de direitos humanos. Isso para nós é um avanço. Sim. Isso é um avanço. Então as turmas que formam, né, daqui para frente da polícia militar já saem na rua com outra mentalidade. Isso é importante. Não é só para a polícia militar, mas para a sociedade em geral. Até porque as posturas com relação ao respeito à cidadania, ele tem que se dar e tem que ser construído, né? Então essa construção histórica dentro do Brasil, a gente sabe que é difícil. Até porque o tema de direitos humanos é muito, eu falo, é muito ainda novo, né? Sim. Simplesmente nasceu só com a Carta de 88. Então você pode discutir no Brasil... Constituição Federal de 88. Com a Constituição de 88 para cá, quando foi promulgada, você pode discutir esse tema. Não à toa, né, que os incisos e o que contido no artigo 5º da Constituição Federal é uma cópia daquilo, da maioria que está nos 37 artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Isso quer dizer que o Estado brasileiro, a partir de 88, né, ele puxou para si esses temas e colocou isso na Carta Maior, que é a nossa Constituição Federal de 88, ora em vigor. Sim, nós estamos terminando o primeiro bloco de Café e Prosa e voltamos já já.
drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. Estamos de volta com Café e Prosa. O nosso convidado hoje é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas Gerais, William Santos. William, eu pedi ao jornalista Gil Sotero, que é da nossa equipe, para que sugerisse algumas questões e entre as sugestões dele, muito interessantes, ele me lembra também, nos lembra da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela está prevalecendo nesse mundo globalizado ou não? Olha, primeiro que a declaração, quando ela surgiu, Sim. ela surgiu no momento de desconfiança, em plena Guerra Fria, né? E alguns países ficaram desconfiados que seria uma forma dos países que tinham hegemonia mundial Sim. de tentar entrar, né, nas discussões internas de outros países. No caso dos Estados Unidos e aliados, com aliados. relação, né, a uma, entre aspas, domesticação dos outros países com relação àquela declaração. O que a gente acha? Primeiro que depois da declaração vieram muitas resoluções, né? E desde 2004, no Brasil, algumas resoluções, e pelo menos que o Brasil assina, inclusive, alguns tratados, são considerados como normas vigentes aqui dentro. Então, isso pra gente é um avanço. Sim. Porque as pessoas acham que, por exemplo, o que está na lei só está no Código Penal, está no Código Civil. Não é, né? Porque os tratados internacionais que o Brasil assina também têm força de lei. Sim. Assim, por exemplo, né, eles vieram e são oriundos indiretamente ou diretamente dessa Declaração Universal de Direitos Humanos que foi assinada. Sim. Outra questão que o Gil Sotero me sugere, é a seguinte: o que podemos considerar como violações aos direitos humanos mais frequentes em Minas Gerais e mesmo no Brasil? Olha, Peninha, tem muitas coisas que ficam obscuras, né? Fica na sociedade e a própria sociedade tenta absorver. E até porque se a imprensa divulga algumas poucas coisas, as pessoas não têm... Por exemplo, não tem coragem de se expor ou de colocar o que está acontecendo. A violência contra a mulher, acho que é um dos pontos, né? Aí a nossa sociedade avançou. Com a vigência da Lei Maria da Penha, eu acho que obrigou, né, e que obrigou muitos municípios a criarem situações, por exemplo, de delegacias especializadas, de atendimento à mulher, de centros de referência. Eu acho que começou, pelo menos na lei, e obrigou os municípios maiores a dar um passo nisso. Sim. Agora a gente sabe que no município pequeno essa estrutura não chegou ainda, mas nas grandes cidades isso já é um fato real. Sim. Apesar de a gente achar que alguns mecanismos... Nas grandes cidades brasileiras. Que alguns mecanismos ainda têm que ser aprimorados. Mas isso por si só, ele também não vai coibir, né, a violência contra a mulher, por exemplo. Sim. Porque a gente sabe que cotidianamente o que acontece. Então, nós temos aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, uma delegacia especializada para isso. Foi criado no âmbito do Tribunal de Justiça uma vara especializada para isso, que, aliás, tem muitos processos, né, que funcionam aqui em Belo Horizonte. Então, na verdade, eu acho que essas experiências das grandes cidades, ela tem que ir também para o interior, porque a sociedade paga imposto e tem que receber isso em retribuição. Né? No interior do Estado e no interior do Brasil. Do Brasil, nada mais... Mas do Estado também. Nada mais que uma obrigação, né? Sim. Uma obrigação do Estado, quando eu digo Estado também da União Federal, né? Sim. Seus entes. Mas você fala, por exemplo, do Estado de Minas Gerais e dos outros estados. Dos outros estados. E de Minas também. E contribuição também, quando eu falo Estado, que inclua-se também o poder federal, a União Federal. Sim. Né? Com os recursos, né? Todas essas variantes, apesar, né, de estar escrito na Constituição Federal que questão, por exemplo, de segurança pública é dever do Estado. Sim. Mas o que a gente vê, só esticando um pouquinho a sua pergunta, já entrando no outro assunto, o que a gente vê, por exemplo, é que muitos municípios do nosso estado de Minas Gerais, a própria viatura da Polícia Militar, o combustível dela é pago pelos prefeitos. E se não tiver, não tem nem jeito de deslocar. E aí é o seguinte, como é que o prefeito
paga a gasolina, né, daquela viatura para fazer segurança, quando Sim. o prefeito, por exemplo, for o violador de alguns direitos. Nós tivemos caso, por exemplo, no início do ano. Né, não vou falar nomes aqui, mas foi, por exemplo, violência quando as comunidades quilombolas do norte de Minas. E quando nós vimos, né, as pessoas lá, inclusive, não estavam dispostas nem colher, né, a acolher o pedido de instalação de inquérito. Por quê? Porque falava que não podia, que o prefeito que pagava a gasolina, que é um absurdo. Né? Isso, inclusive, nós discutimos isso muito, foi levado ao conhecimento do secretário, doutor Rômulo Ferraz, na época, que é uma pessoa secretário muito séria, do Estado de de Defesa Social. É uma pessoa muito séria, Uhum. né? Uma das poucas pessoas que eu acho que tem uma trajetória, como ele tem, de procurador do Ministério Público, né? Uma figura do Ministério Público com experiência que está à frente da secretaria, que tem aqui nosso respeito, mas que a gente acha também que tem que ter um volume muito maior, né? Muito maior de pessoas qualificadas no interior, uma estrutura muito maior, né? Para poder estar nesse interior nosso do estado. Tá, agora, William, eu vou entrar num assunto, eu não tenho como deixar de entrar nesse assunto, eu sei que é um assunto delicado para você, mas eu tenho que entrar nesse assunto, eu tenho conhecimento de algumas ameaças de morte que você já recebeu. Eu sei que você, inclusive, foi levado a mandar um ofício para o Ministério Público Federal em Brasília, relatando aí um pouco essa situação. E eu, como seu colega de Comissão de Direitos Humanos, como da sua equipe de Comissão de Direitos Humanos, eu me preocupei e me preocupo ainda muito com essa situação. Como é que está o quadro? Olha, primeiro, falar isso aqui é muito difícil. E até porque tem muita coisa que está sendo investigada ainda. Claro. Né? Até porque também entre os, vamos dizer, quem ameaça, estão ou está figuras importantes da área de segurança de Minas Gerais. Não da Secretaria de Estado, não, mas da Polícia Civil de Minas Gerais. Pois bem, né? Corre sob sigilo. Nós não tivemos nenhuma resposta ainda, mas eu sei que a investigação corre sob sigilo. Investigação, né? E adiantar alguma coisa aqui ou falar alguma coisa até ruim, porque a gente pode até atrapalhar alguma coisa que, né, que possa estar em nível de investigação hoje. Mas eu acho que são situações que acontecem, né? Eu acho que qualquer pessoa está sujeita a isso, até porque tem muitas coisas que acontecem, elas não são divulgadas na mídia, né? Fica só no âmbito de 2, 3, 4 pessoas no máximo. Né? Mas nós não demos publicidade a isso, porque garantimos o sigilo, né, que nos foi pedido. William, você é que conseguiu libertar a jovem do Mídia Ninja presa. Como é que você viu aquele episódio das manifestações e da Mídia Ninja, essa questão aí, essa perspectiva saudável de surgirem novos tipos de mídia no Brasil e em Minas Gerais? Mas a moça teria apanhado dentro da viatura e no local onde ela foi presa. Esse é o caso da Karenine, que inclusive deu uma repercussão. O Sindicato de Jornalistas, aliás, discutiu esse assunto e você esteve presente. Repercussão nacional e muito negativa para Minas Gerais. Até alguns veículos internacionais citaram. Até porque quando ela fazia ao vivo as gravações dela, e nitidamente foi visto que ela foi abordada pela Polícia Militar. De repente, a imagem sumiu, né? E junto com o pessoal, estudantes da universidade e advogados populares, durante o jogo da Copa do Brasil, estávamos em plantão na OAB e eu estive lá também. Nós pudemos constatar junto, né, com o capitão da Polícia Militar que ela tinha desaparecido. Né? De repente, ela não chegava na 6ª delegacia, que foi a delegacia onde todas aquelas pessoas oriundas das manifestações da Copa do Mundo, segundo orientação, iam para lá. Então, ela não tinha chegado, né? E quando foi o próprio capitão descobriu, ela estava nas dependências de um batalhão da Polícia Militar na Rua Carijós. Isso está sendo investigado pela Corregedoria a pedido do Ministério Público. Aí eu quero fazer uma ressalva. Né? Na verdade, o pedido de relaxamento da prisão dela foi feito pela Defensoria Pública. E que aqui já levo nossos agradecimentos pelo empenho da Defensoria Pública do Estado, né, e por uma advogada popular, né, também que a acompanhou.
Sim, mas você participou de Participando, toda sim. essa questão e esteve presente e pediria também, Quando certamente, a libertação acompanhamos dela. tudo, inclusive quando a própria Corregedoria da Polícia Militar fez, né, na semana passada, a trajetória dela, nós acompanhamos, né? A trajetória e reconstituição Sim. dos locais, mas também corre em sigilo ainda, né, esse tipo de coisa, mas ficou evidente pelos exames de corpo de delito que foi feito nela, o terceiro que apareceu, que os 2 primeiros sumiram misteriosamente, Sei. que ela foi... Sumiram na polícia. Sumiram, entre a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal. Sei. Né? Então o terceiro foi caracterizado, isso está chegando ao Ministério Público e já abriu um inquérito, está sendo investigado. Até porque as fotos que foram enviadas também foram juntadas no processo. Tá. E ela não teve outra coisa que o juiz, né, sabendo da inocência dela, que ela Sim. não estava envolvida naquela tombamento da viatura, né, do carro da Polícia Civil, Sim. ela não foi, né, vista no local, inclusive estava filmando, né, tinha na época, no dia, mais de 2.000 pessoas acompanhando ao vivo, Sim. né, a visualização que ela produzia, as imagens que ela produzia, mais de 2.000 pessoas, Sim. inclusive do Ministério Público, Sim. né, do Alto Comando da Polícia Militar, e o que comprova, né, que infelizmente setores da nossa Polícia Militar não estavam preparados naquele dia para poder fazerem, né, algum tipo de intervenção. O que a gente espera que melhore em favor da vida e em favor da cidadania. Certamente. E por bem mesmo da Polícia Militar, né, que é uma instituição séria e que a gente respeita, mas que alguns excessos a gente acha que tem que ser corrigido, como toda a sociedade, né? Aí vamos igualar também que a sociedade nossa também não é igualitária nesse sentido. Tá certo. Muito obrigado, William Santos. Nós que agradecemos. Até a semana que vem com outro Café e Prosa.